Bom, eu espero honestamente que esteja gravando. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, estamos começando mais um vídeo aqui no seu canal Bobzeira. Você que não conhece esse trabalho, já vai se inscrevendo no canal, ativa o sino aí no botãozinho vermelho e comenta aqui embaixo depois, logo que eu terminar o vídeo e a argumentação, comenta aqui embaixo o que você acha do que eu falei, se você discorda, se você concorda, o que você quer trazer para agregar a esta conversa, porque realmente quando a gente faz uma resenha aqui, o meu intuito é abrir um canal para que você discuta comigo aquilo que você acha sobre o que eu falei, né? Senhoras e senhores, hoje vamos falar sobre um assunto, digamos, um pouquinho mais polêmico, né? É um assunto que tem gerado muita discussão, né? Mas gera discussão já há um bom tempo, né? É um assunto que eu já falei muitas vezes ao vivo, né? Quem me conhece sabe a minha opinião de maneira precisa, mas muitas vezes a pessoa não sabe, né? A pessoa ouve de outra pessoa que a minha opinião é X e acaba tomando como verdade. Então, por isso, eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, até para ficar registrado qual é a minha opinião, né? Vai ficar aí, toda vez que você tiver dúvida disso, enfim, qual é a opinião do Bob? É essa aí, é o que tá aí, é o que eu vou falar sobre, fechou? RP versus PVP. Pra você que não sabe o que eu tô falando, você tá meio por fora do universo, né? Rapaziada, atualmente, pra você que não conhece o GTA Roleplay, ele é um jogo feito para encenação, ou seja, você cria um personagem dentro do GTA, do universo do GTA, né? E você cria uma história em cima desse personagem, você cria uma nova identidade e dentro desse jogo você simula, guardadas as devidas proporções, se simula a vida, né? Simula a vida, obviamente, como é um jogo, existem algumas flexibilidades, né? Até porque simular a vida real dentro de um jogo seria bem chato, eu acho. Ficaria uma coisa bastante monótona, né? E talvez não fosse tão divertido para muitas pessoas. Então, eu venho falar sobre isso. Por que eu venho falar sobre isso? Bom, é sabido que nos últimos, acredito eu, 2 anos, que tem havido uma supervalorização do PVP dentro do GTA RP. Como assim, Bob? Me explica. O que acontece? Hoje em dia, não só pelo fato de muitos criadores de conteúdo investirem nesse tipo de conteúdo, a gente tem um público que anseia por esse tipo de vertente do PVP. E por que anseia, né, rapaziada? Aí fica a pergunta: é gostoso porque é de chocolate ou é de chocolate porque é gostoso? Você tem uma maior quantidade de criadores de conteúdo que investem nessa vertente do conteúdo porque da audiência ou porque a audiência sempre pediu e as pessoas acabaram se transformando por conta disso. A gente não sabe quem inventou, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. A gente não sabe. Mas a gente tem algumas pistas, né, do que aconteceu. Eu não sou um cara que tô aqui carregando a bandeira do RP porque o que se transformou hoje, eu sou nostálgico, boa época do Potatoes, como era maravilhoso a época do Up, do Conexão. Não, eu não sou esse tipo de cara. Eu entendo as nuances do mercado, eu entendo que as coisas se transformam com o tempo, eu entendo que os gostos vão se modificando com o tempo, mas aqui temos que levantar algumas questões, né? É muito interessante, pelo menos na minha visão, quando se há um equilíbrio entre os dois quesitos, né? Quando você tem uma geração de história, quando você tem uma criação de conteúdo de verdade, onde você provoca reações e nessas reações você acaba caindo no PVP, que é um tiroteio franco e sincero onde as habilidades são testadas. Eu acho que quando há uma mescla perfeita, uma mistura, quando há um mix perfeito entre essas duas coisas, isso acaba se tornando muito interessante, especialmente para quem assiste. É como você assistir uma novela onde você tem um vilão que em algum momento o cara vai trocar tiro ali e ou vai se safar, ou vai ser baleado, ou vai ser preso. Eu acho que essas mesclas entre os dois conteúdos são coisas muito interessantes para quem assiste. Mas quem sou eu para julgar quem assiste? Até porque cada um assiste aquilo que lhe convém, né? Aquilo que
lhe é interessante. E nos últimos 2 anos, o GTA ele tem recebido pessoas que são de outros cenários, né? O GTA ele era um nicho específico de pessoas, o GTA RP no caso, quando eu me refiro a GTA eu falo GTA RP, ele era um nicho específico de pessoas que curtiam aquilo ali, que era o conteúdo do RP, né? Onde você criava uma história aqui, uma história ali, tinha uma briga aqui, uma briga ali, um tiroteio aqui, outro ali. Você tinha as ações convencionais, ações de loja, ações de banco, ações de joalheria. Você tinha as coisas convencionais que eram para dar um dinamismo para quem estava trabalhando ou para quem estava querendo se divertir, né? Porque era um evento, né? Uma loja, uma joalheria, uma Ammunition. É um evento. É um evento onde você vai ali, pô, vai se divertir, sabe? Vamos trocar um tiro aqui e fazer algumas paradas legais. De repente, pô, se eu ganhar, legal, mostrei minha habilidade. Se eu perder, legal, perdi. E o outro lado foi melhor, coisa que acontece num Battle Royale, por exemplo, né? Você cai no mapa e você espera ganhar, se você não ganhar, você perde, joga de novo e por aí vai, é como se fosse mais ou menos isso. Mas com o passar dos anos, o GTA ele tem recebido outros criadores de conteúdo que vieram de outros tipos de conteúdo. É um exemplo do Free Fire, eu sempre cito esse exemplo, porque é uma galera que vem de um jogo de Battle Royale, então essa audiência ela é acostumada a tiroteio, obviamente, uma audiência que gosta disso, né? Se eu assisto Free Fire é porque eu gosto de ver os caras matando, é claro que eu gosto. Só que dentro do cenário de GTA RP, o que aconteceu durante esses anos é que houve meio que uma sobreposição do PVP ao RP. Geralmente quem faz RP, uma coisa mais história, é meio que tratada com um tipo de preconceito, né? E essa é a minha grande ressalva em relação a esta situação. Por quê? Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Dentro do cenário, eu acho que tem espaço para pessoas que curtem fazer um RP que não é tão voltado para o tiroteio. Existem nomes maravilhosos de criadores de conteúdo que fazem um conteúdo que não tem um tiroteio sequer, mas são criativos, engraçados. Eu posso citar aqui o Chico BR, para quem você não conhece, o The Darkness, que também faz um conteúdo. Quando ele investe em GTA, é sempre no intuito de fazer uma resenha, de fazer uma brincadeira, de fazer uma graça. Você tem o próprio Fanho, que é meu amigo, que também tem criado um conteúdo mais terror psicológico, conteúdo mais denso, mais sério. E eu poderia citar muitos outros expoentes do cenário que fazem. O próprio Pescoço Fino também faz um RP mais de resenha, uma coisa que é menos voltada para o tiroteio. E eu acho que essa marginalização das pessoas que fazem RP que é uma coisa que é prejudicial ao cenário, porque a gente perde conteúdo, né? Algumas pessoas se cansam de fazer porque não dá audiência, porque ninguém acompanha, porque os números não sobem, ou porque simplesmente fica cansado, porque dentro do cenário você tem algumas pessoas que valorizam o PVP, mas de maneira errada, de maneira incorreta, forçando situações, implicando e discutindo e brigando. E veja bem, mano, eu reforço mais uma vez, é importante que se tenha dentro do cenário criadores de conteúdo que gostam de trocar tiro, que gostam do PVP. Essa vertente do cenário tem crescido tanto que tem trazido outros olhos para dentro do cenário. Você tem a presença de grandes corporações como a Loud, o Fluxo, que são empresas que que são majoritariamente do cenário de Free Fire, mas que investiram no cenário GTRP com essa esperança de, enfim, trazer novos influenciadores para essa área e trazer novos expoentes. Você vê o próprio Coringa, né, o Loud Vitor, né, ele é um expoente absurdo dentro do cenário, um dos maiores streamers do mundo, e que joga GTRP. E isso é uma coisa muito bacana para todos nós, né? Para todos nós, criadores de conteúdo, tanto os que gostam mais de PVP quanto os que gostam mais de RP, né? Isso é uma visibilidade, é uma janela muito grande que se torna uma via, um canal de você expor o seu conteúdo para mais pessoas, né? Um conteúdo que era tão nichado, que era tão específico para um grupinho aqui, acabou se tornando para um grupão e muitas vezes muitas pessoas acabam até sendo reveladas dentro do cenário
Você vê que tem muitas pessoas que, depois da entrada da Loud no cenário, né? Muitas pessoas que estão sendo mais valorizadas, muito moleque que, pô, tinha um PC fudido, pô, cheio de problema em casa, o cara tá podendo botar um dinheiro, podendo ajudar a família, podendo comprar coisas pra mãe. Cara, isso é maravilhoso. Isso é a parte benéfica do cenário e é isso que tem que ser valorizado. Inclusive, atualmente estão saindo alguns campeonatos de PVP que é fruto dessa vertente nova do cenário, e isso é extremamente positivo para o cenário. É mais um agregador, é mais uma parada que traz visibilidade para o cenário, e é mais uma parada que dá oportunidade. Mas a minha grande ressalva em relação a essa divisão é que muitas vezes o criador que curte o PVP, ele tende a criticar o cara que curte mais RP e vice-versa. Existem críticas que não enriquecem o cenário, não o fazem crescer e também não ajudam em nada. Se você for botar na caneta e no papel, é só discussão boba e fragilidade e ego e coisa que realmente não cabe dentro do cenário. Eu acho que há oportunidades para todos. Eu acho que tanto quem faz PVP quanto quem faz RP pode conviver em sinergia, pode conviver na mesma cidade, pode conviver querendo os mesmos objetivos, mas traçando por maneiras diferentes, por vias diferentes. Basta se ajudar. Eu sempre digo que o grande problema do GTA RP hoje em dia é a falta de sensação de comunidade. Hoje em dia é meio que uma rivalidade, né? Você rivaliza e solta isso no ar e isso acaba obliterando o cenário que é menor, que é o cenário de RP. Se você for ver, hoje em dia você tem muito menos pessoas que valorizam o RP do que pessoas que valorizam o PVP. Então um cenário acaba engolindo o outro de maneira ruim, porque não há uma valorização do outro cenário. Eu posso citar, por exemplo, num outro âmbito, para que vocês entendam a minha analogia aqui, eu posso citar, por exemplo, os podcasts, né? Você tem o podcast hoje em dia no formato que o Flow criou, por exemplo, né? Que criou, não, na verdade, que replicou aqui no Brasil, mas que fez de maneira absurda. Você tinha os podcasts tradicionais, que eram aqueles que você ouvia em plataformas de streaming, só ouvia, ou ouvia na rádio. E hoje em dia você tem algo visual, você tem um podcast visual, que é como se fosse um talk show, uma entrevista, e um obliterou, um meio que engoliu o outro, mas os dois coexistem, os dois vivem ainda, apesar dos pesares. Eu acho que quando um não critica o outro, um não coloca uma comunidade contra a outra, eu acho que as duas conseguem viver em paz. Que é basicamente o que deveria acontecer no GTA RP, né? Eu acho que se um não critica o outro lado, critica que eu digo de maneira errônea, sabe? Até porque críticas são bem-vindas, mas eu digo de maneira pejorativa, de maneira ruim, sabe? São críticas querendo prejudicar o outro lado porque acham que estão um contra o outro, sabe? Essa é a minha ressalva, entendeu? Porque quando você tece críticas construtivas, olha, isso aqui não tá certo, eu acho que isso aqui não é legal, eu acho que essa postura não é legal, eu acho que falta muita postura para muitos criadores de conteúdo, desde enormes até pequenos, postura em relação às câmeras, em relação à criação de conteúdo, em relação àquilo que se faz para frente de um público que é majoritariamente infantil. Você vê que tem uma galera de 13, de 12, de 11 anos que recebe determinados exemplos de vida, porque passam horas e horas. Você imagina um moleque que passa 5, 6, 7 horas assistindo um cara completamente tóxico, que só entorpece a comunidade e junta uma porrada de gente para atacar outros, para prejudicar outros, para fazer com que o outro se sinta mal. Essa é a grande ressalva que esse Versus trouxe hoje em dia, e é uma parada que eu luto contra há muito tempo, e eu ressalto há muito tempo, que é o grande efeito corrosivo da comunidade, porque quando você não tem a necessidade nenhuma de abraçar
o estilo de conteúdo que eu faço, por exemplo, ou que o Fanho faz, que o Chico faz, que o The Darkness faz, não tem necessidade nenhuma de abraçar esse tipo de conteúdo, mas também não tem necessidade de criticá-lo de maneira pejorativa e negativa. Porque isso afasta pessoas e criadores de conteúdo que poderiam estar mais tempo trazendo mais público para a nossa comunidade e não trazem porque se sentem hostilizados, ofendidos, se sentem presos num conteúdo que não querem fazer. Você imagina, você entra, o chat tá uma loucura, tá todo mundo se xingando, todo mundo se tratando mal cara, como você vive, como você coexiste, como você trabalha? Você não trabalha, você simplesmente sucumbe e vaza. Pelo menos quem pode vazar do cenário, quem pode sair, quem pode... Ah, eu me senti mal, então eu vou sair. Quem pode fazer isso, faz. Agora, quem é refém? Quem é pequeno ali, tá tentando crescer, tá tentando fazer, faz o quê? O que o cara faz? Ele não tem o que fazer. Ele engole um sapo, segue em frente e acaba sendo drenado por aquela energia que deveria ser entupida de coisas boas e não é, né? Enfim, fica aí o meu vídeo. Essa é a minha ressalva em relação ao cenário. Eu acho que existem muitas coisas positivas com essa ascensão do lado PVP do GTA. Acho que vai trazer muitos benefícios para muito garoto jovem, muito talento, muita gente que você não dava nada ou que simplesmente não tinha visibilidade, que agora vai ter. E isso é muito bom, isso é extremamente positivo, é algo que a gente quer ver mais, e eu pelo menos quero ver mais campeonatos, mais disputas, mais coisas saudáveis e que trazem só benefícios para a comunidade, né? E menos toxicidade, menos ódio, menos rancor e menos pessoas tentando destruir o trabalho do próximo, do amiguinho. Fechou? Bom, fica aí minha opinião. Se você gostou do vídeo, like. Se você não gostou, dislike. E se você quiser expor sua opinião, a caixa de comentários está sempre livre para você. Fechou? Um beijo e até o próximo vídeo depois que eu apertar este botão aqui. Tchau!